prazer estar aqui hoje, nesta que é a segunda atividade de um ciclo comemorativo dos 50 anos do 25 de Abril, que é um ciclo que nós temos vindo a implementar este ano, passado dia 28, e que é comissariado pela Lindara Muja, aquela senhora que está ali no vermelho, que é comissária deste ciclo comemorativo, e portanto nós hoje, nesta segunda atividade, decidimos abordar aquilo que é um bocadinho o testemunho da guerra colonial, aquilo que foi passado, neste caso, por estas duas personalidades que estão aqui presentes. Depois, no fim, vamos abrir também um bocadinho à população, aos presentes, para aqueles que quiserem colocar as suas certeza que dois bons intervenientes para responderem aquilo que seja necessário. Começava por apresentá-los. Temos aqui o Dr. Céu, acho que o Céu já é muito conhecido em São João da Madeira, arredores e Porto, aqui na região norte, é uma personalidade muito reconhecida, não só porque é um escritor e um poeta, mas é também um grande médico cardiologista, ainda continua a dar consultas, não? Já não. Mas ainda continuava há uns anos atrás a dar consulta. Isso até é um reconhecido médico na sua área, na sua vertente, e é também, além disso, um brilhante escritor e poeta, e por isso também está aqui hoje presente para nos dar indicação daquilo que ele próprio também testemunhou com a presença numa das 6 colónias, neste caso na Guiné, e portanto vai-nos dar o seu testemunho também daquilo que foi a presença nesse país. Ao seu lado, eu não tenho assim, daquilo que posso dizer do Dr. Adão Cruz, portanto, basicamente é isto que já referi, e ele já teve inúmeros papéis na vida, entre eles também, estava-me aqui quase a esquecer, mas acho que é um que merece também essa referência. Em termos políticos, ele foi o presidente da Comissão Administrativa, a primeira Comissão Administrativa depois de 25 de Abril da Câmara Municipal de Valdecâmara. Ele era oriundo de Valdecâmara, nasceu lá, teve consultório durante muitos anos em São João da Madeira, e por isso é muito reconhecido aqui nesta área. Ao lado, temos uma pessoa, que acho que toda a gente que está aqui, que sendo dinheiroso, ninguém pode dizer que não conhece, que se chama Augusto Pinho Santos. É também grande dinheiroense, uma pessoa que já teve diversas funções, nomeadamente a nível político, já foi presidente da Junta diversos anos, em vários mandatos, é também enfermeiro e também esteve presente na Guerra Colonial na década de 70, nos anos de 70 a 72. Tem esta situação em comum com o Dr. Adão Cruz, porque ambos estiveram na Guiné em alturas diferentes. O Dr. Adão Cruz esteve em 66 e 67 e o Augusto esteve em 70 e 72, mas passaram ambos pela Guiné. E, portanto, vamos dar aqui o testemunho daquilo que foi também a sua passagem e daquilo, numa altura em que nós estamos a viver também outro tipo de guerra, ainda mais tristes, e a guerra é sempre desnecessária para toda a gente. É uma coisa que, em pleno século XXI, já nem sequer devia ser assunto, mas ainda é, infelizmente, e, portanto, nós vamos debater não tão um lado tão dramático daquilo que é as guerras e daquilo que nós sabemos, mas daquilo que foi a sua experiência enquanto estarem presentes, nomeadamente nesse país que foi a Guiné. Então, começava pelo Dr. Adão Cruz, gostava que me desse esse testemunho daquilo que foi a sua presença lá. Eu sei que escreveu, há um livro, que é o livro que nós colocamos aqui, curiosamente, como título, que é O Banco de Comer Amendoim. Então, há uma altura em que ele refere que lhe marcou profundamente a profunda vivência da guerra e o profundo contacto com uma população miserável constituíram uma das mais ricas e marcantes experiências da minha vida, no caso do Dr. Adão Cruz. Eu acho que eu continuo a subscrever completamente estas palavras e, portanto, eu agora passava para que ele prestasse seu testemunho. Ora bem, então, para já cumprimentá-los a todos e manifestar, de facto, a minha sincera admiração e
terem estas reuniões culturais, dado que, como sabem, a cultura é de facto, para além da saúde, o melhor que a sociedade pode ter, não é? O melhor que a sociedade pode conseguir é a cultura, mas não aquela cultura do enciclopedismo, aquela cultura, a pseudocultura que a gente vê por aí, mas de facto a cultura do percurso, a cultura do dia a dia, a cultura da consciência, não é? A cultura de facto dos fenómenos que nos rodeiam. Há tantos fenómenos que nos rodeiam em todas as vertentes políticas, vertentes religiosas, vertentes sociais, e a cultura é de facto procurar entender os fenómenos que nos rodeiam. E não é ter um DR atrás, ou ter lido muitos livros, que também são importantes, ou trazer gravatas bonitas, assim, ou muito bem arranjados, ou ter, enfim, muita conversa fiada. A cultura é a cultura, de facto, do conhecimento autêntico do conhecimento. Ora bem, e eu fico mesmo muito contente de ver que, de facto, estas associações culturais procuram exatamente isso. E o tema que nos traz aqui hoje, eu nem sabia ainda verdadeiramente do que é que se tratava, mostra, de facto, que as pessoas querem saber, que já lá vão 50 e tal anos, e 50 e tal anos já podiam ter ido para o lixo, e portanto as pessoas já estarem completamente desinteressadas, mas a história é a história, e as cicatrizes, o bem e o mal que a história atravessou, não há dúvida nenhuma que fica dentro de nós, quer a gente queira, quer não. Dentro de nós, dentro dos nossos filhos, dos nossos netos, etc. Disse há bocado o Vítor, é de facto o verdadeiro, porque eu digo muitas vezes, e digo isto do fundo do coração, os 2 anos que eu passei na Guiné foram, não tenho mais pequena dúvida, mais do que de 20 anos de uma vida normal. Ora bem, nós estaríamos aqui hoje, a noite toda, amanhã o dia todo, se eu fosse a contar tudo que me ficou cá dentro da guerra do ultramar. Mas isto é uma coisa tão extensa que nós vamos tentar tocar apenas algumas curiosidades da regional e depois também algumas cenas e algumas vivências próprias, algumas vivências minhas, não é? Todos sabem que o colonialismo é um dos maiores crimes da humanidade. O colonialismo é absolutamente perverso e foi denunciado por muita gente, por muitas pessoas através dos séculos. E o colonialismo português não ficou atrás dos mais perversos, ao contrário do que as pessoas pensam. Pronto. Só referir que, porque são curiosidades que são interessantes. Nasceu em 1925 um rapazinho chamado Francis Fanon, que nasceu numa ilha, na ilha de Martinica, naquela curvatura das Antilhas, não é? Faz as Antilhas de um lado e a América Central do outro. A ilha de Martinica teve uma vida agitadíssima, lutou com as tropas francesas nos aliados
numa outra ilha, que é a ilha de Dolínica, que fica mesmo acima da ilha de Martinica. Depois, ele era de ascendência, aliás, era de escravos. Mas enfim, os pais tinham uma certa condição social e ele foi estudar, formou-se em medicina, psiquiatria. Foi um revolucionário fantástico e foi um dos grandes definidores da filosofia do colonialismo. E eu tenho aqui este livro, o livro dele, ele escreveu vários livros. Morreu aos 36 anos, depois de ter combatido na Frente Nacional, na FLN, Frente Nacional da Argélia, não é? FNLA. Ora, agora não tenho certeza, mas ele combateu lá e foi um estudioso. E foi um estudioso, de facto, do colonialismo. Depois, como nós sabemos, às guerras de libertação. Ele colaborou com muitos partidos revolucionários de libertação, ajudou-nos muito, mesmo até nas nossas colónias portuguesas. Depois, aos 36 anos, foi diagnosticada uma leucemia. Isso é uma curiosidade, mas é uma curiosidade que marca esta história. Aos 36 anos foi diagnosticada uma leucemia e ele viu que tinha pouco tempo de vida e então, de noite e de dia, dedicou-se a escrever este livro, chamado Os Condenados da Terra, em francês, Le de la Terre, e livro este que correu o planeta. Não foi a Europa, não foi, correu o planeta. Não houve ninguém interessado em colonialismo que de facto não tivesse lido este último livro de Frantz Fanon. Foi escrito mesmo antes de morrer e à pressa. É um livro absolutamente fantástico, não é? Eu só vou ler um bocadinho, só do que ele diz aqui sobre o colonialismo. Diz ele: a zona habitada pelos colonizados não é complementar da zona habitada pelos colonos. Essas duas zonas opõem-se, mas não ao serviço de uma unidade superior. Regidas por uma lógica puramente aristotélica, obedecem ao princípio de exclusão recíproca. Não há conciliação possível. Um dos termos está a mais. A cidade do colono é uma cidade sólida, toda de pedra e ferro. É uma cidade iluminada, asfaltada, onde os caixotes de lixo estão sempre cheios de vestígios desconhecidos, nunca vistos, nem sonhados. Os pés do colono não se veem nunca, a não ser no mar, mas poucas vezes se podem ver de perto. Sua cidade, pés protegidos por fortes sapatos, apesar das ruas da sua cidade serem limpas, lisas, sem covas, sem pedras. A cidade do colono é uma cidade farta, indolente e está sempre cheia de coisas boas. A cidade do colono é uma cidade de brancos e de estrangeiros. A cidade do colonizado, a cidade indígena, a cidade negra, o bairro árabe, é um lugar de má fama, povoado por homens também de má fama. Ali nasce-se em qualquer lado, de qualquer maneira. Morre-se em qualquer parte e não se sabe nunca de quê. Um mundo sem intervalos. Os homens estão uns sobre os outros, as cabanas dispõem-se do mesmo modo. A cidade do colonizado é uma cidade esfomeada por falta de pão, de carne, de sapatos, de carvão, de luz. A cidade do colonizado
é uma cidade agachada, de joelhos, a chafurdar. É uma cidade de negros, uma cidade de ruminantes. O olhar que o colonizado lança sobre a cidade do colono é um olhar de luxúria, um olhar de desejo, sonhos de possessão, todos os modos de possessão. Sentar-se à mesa do colono, deitar-se na cama do colono, com a sua mulher, se possível. O colonizado é um invejoso. O colono não o ignora quando, surpreendendo o seu olhar à deriva, comprova amargamente, mas sempre alerta. Querem ocupar o nosso lugar. É verdade. Não há um colonizado que não sonhe, pelo menos uma vez por dia, em instalar-se no lugar do colono. Portanto, isto é, de facto, aqui a súmula perfeitamente bem descrita do que é o colonialismo, que é o colono, que é o colonizado. Pronto, isto nós enfim, sabíamos aqui se tivéssemos. Vamos começar pela nossa ideia. Então, toda a gente sabe que o grande herói, porque na guerra colonial, este livro posso dizer que foi a minha Bíblia, na guerra colonial. Não é? Eu, na guerra colonial, apesar de ser médico e de pertencer tanto ao exército português, eu nunca deixei de reconhecer a luta dos guerrilheiros e os heróis guerrilheiros. Como todos sabemos, todos conhecemos, o Amílcar Cabral. Não é? O Amílcar Cabral, como sabemos, teve o curso de Agronomia em Lisboa e iniciou as bases da libertação da Guiné, da independência da Guiné. E ele diz, nas últimas entrevistas, numa última entrevista, num último discurso que ele fez, e como todos sabem, foi uma pessoa que foi muito reconhecida internacionalmente, nomeadamente foi convidado para ir discursar na ONU e foi inclusive convidado para ir conversar com o Paulo VI, o Papa Paulo VI. Portanto, era um indivíduo que tinha, de facto, um grande respeito internacional. Já ouviram? Então dizia ele que a luta da independência não pode ser só luta armada. Não há nenhuma independência que se faça sem as armas. Não há. Nenhuma independência, todas as independências obrigam, de facto, à luta armada. Mas não é a luta armada só. A guerra da independência é uma guerra cultural. Portanto, primeiramente tem de se tentar libertar os povos colonizados de todo o seu analfabetismo, de toda a sua incultura, de todas as suas crenças, através da educação, através da saúde, através da eliminação das lutas étnicas e gerar uma unidade popular. E isto foi por aí por onde ele começou, de facto. Gerar uma unidade popular e só depois é que iriam para a luta armada. E a luta armada não teria começado ainda naquela altura em que começou se não houvesse aquele episódio, muitos de vocês já ouviram falar, do chamado massacre de Pinjigiti, no cais de Bissau, onde nós desembarcamos, tinha o Forte da Amura em frente, onde eu dormi a primeira noite. O cais de Bissau, houve uma greve dos funcionários, dos investigadores, dos marinheiros, dos trabalhadores do cais, que é um cais pequeno, não é? Houve uma greve no dia 3 de agosto de 1959. No dia 3 de agosto de 1959, houve uma greve destes funcionários. E então,
foram cercados pela guarda fiscal, pela guarda, e por alguns, e por militares metropolitanos, não é? E enfim, de outras autoridades. E eles exigiram um aumento de salário. Não sei se a Guiné era uma cotada. A Guiné era uma cotada da CUF e da Casa Gouveia, que era a sua intermediária. O resto são cantigas. O resto são cantigas. A Guiné era uma cotada. E depois, se tivermos tempo, ainda explico um pequeno exemplo enfim, disto que eu estou a dizer. E então, a CUF, através da Casa Gouveia, cedeu em aumentar-nos o salário. Mas o administrador local disse: sim, senhor, aumenta o salário, mas é quando eu venho a entender. E eles mantiveram a greve. E, entretanto, deram ordem de os matar. Eu tenho isso, tenho alguns pormenores escritos também sobre isto. E então mataram, a torto e direito, mataram cerca de 50. Muitos deles fugiram para a água, não é? Mas, claro, tinham de vir à superfície e respirar. E eles mandavam um tiro quando eles vinham com a cabeça fora da água. Isto, nós, os portugueses, nós, os colonizadores, nós, os bons. Não é? Pronto, a partir daí, do massacre de Pinchiguiti, portanto, morreram cerca de 50, à volta de 50, e ficaram feridos à volta de 100. A partir daí iniciou-se a guerra colonial, a guerra militar. A fase militar, cuja primeira operação foi em Tite, não é? E depois aquela batalha da Ilha do Congo, não é? Ilha do Congo, em que, de facto, os portugueses ficaram a ver navios, depois tomaram a Ilha do Congo e nunca mais de lá saíram. E depois houve várias fases da guerra, poderíamos estar aqui a descrever, mas só para lembrar que também há heróis do lado deles. Este, Amílcar Cabral, foi um herói. Quando vinha embora, ainda estava vivo, apesar da nossa companhia ter sido incumbida de lhe fazer uma emboscada, onde ele vinha do Senegal com cerca de 400 homens, e fui eu, como médico, que abortei. Isso é um amigo meu, que até pôs isto de facto no Facebook. Eu fui o médico, fui eu que abortei. Porque a minha companhia estava há 3 meses de ir embora, estava dilacerada, e aquilo era uma operação muito perigosa, e eles estavam todos arregaçados, coitados, psicologicamente. Nem que era de madrugada, praticamente, e eles mandaram mandaram ao capitão um rádio a dizer para fazer essa emboscada ao Amílcar Cabral. E o capitão vira-se para mim e disse: doutor, eu não posso ir, os homens não conseguem ir. Como é que eles vão? Pense nisso, faz as lágrimas nas minhas olhos, isso não há problema nenhum. Você vai e faz o que vai. Vai ali, depois vai e faz o que vai e volta para trás. Se fizer, volta da meia-noite. Chegou lá para as 2 da manhã, veio um rádio a dizer para tentarem novamente. E, entretanto, o capitão disse: eu não posso. E eu disse: senhor, manda um rádio a dizer que o médico diz que a companhia está inoperacional. E o capitão mandou o rádio para Bissau, dizendo que a companhia está inoperacional. Mandaram imediatamente um rádio e disse: diga clínico que exige simples esforço. E eu disse: vamos dizer impossível qualquer esforço. A madrugada estava lá um helicóptero com o comandante supremo da Guiné, o Marcos Schultz, com o major de serviço de saúde e com o médico de Lisboa, que era do Hospital Militar, para fazer
inspeção à companhia. Eu recebi-os, e claro, isso da pílula já não sabe. Mas pronto, o que aconteceu é que, isto resumindo, aconteceu é que eles fizeram a inspeção à companhia e deram razão, não deram razão a mim. Uma semana depois a companhia foi substituída. Não é? E quando da substituição, um dia de chuva, uma noite de chuva tremenda, junto ao rio Cacheu, umas barcaças por lá, e veio uma ordem dizendo: embarcam todos menos perigo. Portanto, obrigaram-me a ficar no mato. Eles ficaram ressabiadíssimos. Pronto, não podiam meter na prisão, ficaram ressabiados, e para lá fiquei no mato mais de 3 meses. Pronto. Isto, agora, foi um pormenor, só para dizer que, além do Amílcar Cabral, havia outros heróis da Guerra da Independência deles, não é? Havia o Domingos Ramos, havia o Oswaldo Vieira, que era irmão do Nino Vieira, e depois o Nino Vieira, e havia uma rapariga chamada Titina Ernestina Silá. Ernestina Silá, que era uma heroína, uma rapariga que foi para a guerrilha aos 19 anos, e depois teve na União Soviética também. Domingos Ramos foi para a China. Então, muitos deles tiveram muita instrução militar. E então, o Amílcar Cabral morreu quando você lá estava, em 73. Mas 73 foi ele morreu. Quando eu vim embora, ainda estava vivo, não ia deixar cá, e depois morreu quando lá estava. Ele morreu exatamente na Guiné-Conakry, uma emboscada, segundo dizem, foram, embora houvesse dissidências internas, mas diziam que foi morto pelos próprios correligionários, mas não foi uma emboscada das nossas tropas. E a Titina Silá Ernestina morreu, portanto, no dia 30 de agosto de 1973, ela morreu uma semana depois de ter morrido no Amílcar Cabral. Ela ia atravessar o rio Cacheu, passava mesmo a 3 km do sítio onde eu estava. Ela ia com alguns guerrilheiros e atravessar o rio para ir ao funeral do Amílcar Cabral a Guiné-Conakry. E foi afogada no rio pelas nossas tropas. Fizeram uma emboscada e foi afogada. O dia 30 de agosto é considerado o dia da mulher guineense. Estão todos sepultados no Forte da Amura, um tal forte, frente a locais onde nós desembarcamos, e constituiu depois praticamente o memorial da guerra colonial. Eu ficava por aqui, depois entraríamos então nas coisas mais pessoais. Até porque depois também vamos abrir ao público para entender mais questões. Queria ouvir então agora só o testemunho do Augusto, daquilo que foi também a presença na Guiné, e qual é a aprendizagem, o que é que retira como testemunho dessa vivência, que acredito, tal como a doutora Adão, terá sido muito forte. Não sei se equivale a 20 anos, mas certamente também uma aprendizagem muito forte. Boa noite a todos. É um gosto estar com tão professor, tão bem formado. Começo por dizer que eu fui para a Praia em 79, em janeiro, das Caldas para Lisboa, para o Hospital Central, do Hospital Central para o AML para o Porto, novamente para o Hospital Central, e quando eu pensei que já não ia para fora, e para a guerra não era nada bom nessa ideia, chegou um sargento enfermeiro de Luanda com a notícia que havia 4 vagas para o Hospital de São Paulo em Luanda. Mas eu gostava de ir para o Hospital de São Paulo, então fomos a correr o Ministério de Guerra e eu disse: queríamos meus irmãos numa coluna.
3 para a fome, 3 para a vida. Na altura, da filosofia já pode ser, não dizia nada, disse sal. O meu colega foi para os amigos, e outros para a oportunidade. Bom, no dia seguinte, me caiu a ficha. Eu estava no hospital, Guiné. Guiné era das 3 províncias onde havia guerra, portanto, Moçambique, Angola e Guiné era outra coisa. Chamado Vietnã. A título só de informação de primeiro europeus, nós de 4 mortos que tivemos na guerra, um foi em Moçambique e 3 foi na Guiné. Portanto, a Guiné aqui era outra coisa. Bom, avancemos e embarquei no dia 27 de julho de 1970. Dia curioso, que às 11 da manhã, isto é uma segunda-feira, às 11 da manhã, não é falta. Às 11 da manhã, notícias, morreu Salazar. Inocentemente eu pensei assim, acaba a guerra, já não está a guerra. Mas a verdade é que à noite embarquei, tivemos uma semana, nós saímos da segunda-feira, desembarquei no domingo, dia 2 de agosto, em Bissau, e aquela semana toda fomos ali no fundo. Cheguei a Bissau no dia 2, no dia 3 era a comemoração do levantamento, digamos, do primeiro levantamento no bairro do Chiquiti. Tudo em pé de guerra, estávamos todos de prevenção rigorosíssima naquela noite. Nós podemos lá chegar e das duas houve nos falávamos ir para a parada ou para o quarto. E eu depois do treino, mas para o quarto, os olhos da guerra. Pronto, e começamos no dia 2 de agosto de 70. Coisas que marcaram na Guiné, as histórias da Guiné. Uma curiosidade, estive em casa dos pais do meu jornal, uns meses, o que me valeu ter uma certeza da vida. Vi um rapaz que estava trabalhando na casa, condutor, à noite era motorista de táxi, sabia as ruas locais quase todas, e andava a taxista para descobrir as coisas. Então chegou lá a enfermaria e disse: Senhor Correal, senhor não pode acompanhar. Foi uma coisa. Estava na Guiné também na altura que foi o ataque. O nosso privilégio. Não, quando o primeiro ataque das nossas tropas na Guiné-Conakry. Sim, foi a tentativa para chamado Maravilha. Naquela altura, os militares que para lá foram, estavam todos já dados fora da tropa. Na altura eu não soube, mas soube na primeira aluno. O chamado Mar Verde, que era comandado, só interromper, são as tais curiosidades que a Operação Mar Verde era uma operação de 400 homens escolhidos que iam invadir a Guiné-Conakry, comandados por Alcuin Calvão. Alcuin Calvão foi o grande fundador, um dos principais fundadores de todos estes movimentos terroristas depois de 25 de abril. Eu tenho aqui um cartão do Alcuin Calvão escrito para mim. Ele fez um telefonema, já depois, muitos anos depois de virmos, fez um telefonema aqui para o meu consultório de Santo Rompeu, para pedir se eu o ajudava, se dava algum dinheiro para trazer um negro que estava, enfim, quase cego, precisava de fazer uma operação aos olhos. E eu disse-lhe que sim, colaborava, se ele também colaborasse. Mas, claro, Alcuin Calvão para mim fazia-me memorizava, não é? E depois mandou-me aqui um cartão com esse mesmo pedido, mas isto tinha muito que se me dissesse, vale a pena estar comigo. Nessa operação, os comandos africanos não ficam para E foi uma operação que foi frustrada, a única, eles iam para libertar, a única coisa que eles conseguiram foi libertar os prisioneiros. Continua.
estava na engenharia, estava muito bem, andou para o interior ou não, tive a felicidade de ficar ali a 7 km de missão, entre o aeroporto e o hospital militar, morava no Chico. Tinha sobre digamos, a minha alçada, no aspecto de género sanitário, 8.000 homens, distribuídos no hotel e toda a Guiné. E um limpinho. Em frente, uma nota também curiosa da minha passagem por lá, foi que em frente à engenharia, numa capela, a missão, e havia um lar de crianças órfãos militares que tinham morrido na guerra. Dessa casa fiz muitas amizades, tenho até uma fotografia. Eles fizeram um jantar e eu lá. Eu ia despedir e eu queria ficar um tronco, mas também deixei lá um parte do meu coração. Eu da guerra, de facto, não tenho assim, histórias que nós todos têm. O susto que nós apanhamos. Eu faço anos a 10 de junho e no dia 9 de junho de 71 estávamos na esplanada do Campo, no jornal dele, junto à estátua do Julián, e de repente há uns 2 ou 3 rapazes que estão para o chão. Como é que eles vão? Como é que vão? Pense nisso, cara. Faz as lágrimas minhas olhos, isso não há problema nenhum. Você vai e faz o que vai. Vai ali, e depois vai e faz o que vai e volta para trás. Se fizer, volta da meia noite. Se vão lá para as 2 da manhã, vem um novo rádio, não é, dizer, para tentarem novamente. Tentarem novamente. E, entretanto, o capitão disse, eu não posso dizer. E eu disse, senhor, manda um rádio dizer que o médico diz que a companhia está em operacional. E o capitão mandou o rádio para Issal, dizendo que a companhia está em operacional. Mandaram imediatamente um rádio e disse, diga clínico que exige súbito esforço. E eu disse, não dizer que impossível qualquer esforço. A madrugada estava lá no helicóptero com o comandante supremo da Guiné, o Marcos Schultz, com o major de serviço de saúde e com o médico de Lisboa, que era do hospital militar, para fazer uma inspeção à companhia. Eu recebi-os, e claro, isso, da pílula já não sabe. Mas pronto, o que aconteceu é que, isto resumindo, aconteceu é que eles fizeram a inspeção à companhia e deram razão, não deram razão a mim. Uma semana depois a companhia foi substituída, não é? E quando da substituição, um dia de chuva, uma noite de chuva tremenda, junto ao rio Cachelo, umas barcaças por lá, e veio uma ordem dizendo embarcam todos menos clínico. Portanto, obrigaram-me a ficar no mato. Eles ficaram ressabiadíssimos. Pronto, não podiam ter na prisão, mas ficaram ressabiados e para lá fiquei no mato mais 2 ou 3 meses. Pronto. Isto, agora, foi um pormenor, só para dizer que, além do Militar Cabral, havia outros heróis da Guerra da Independência deles, não é? Havia o Domingos Ramos, havia o Oswaldo Vieira, que era irmão do Nino Vieira, e depois o Nino Vieira. E havia uma rapariga chamada Titina Ernestina Silá. Ernestina Silá, que era uma heroína, uma rapariga que foi para a guerrilha aos 19 anos, e depois teve na União Soviética também, muitos anos foi para a China, então muitos deles tiveram muita instrução militar. E então, o Amílcar Cabral morreu quando você lá estava, em 73. Mas 73 foi morreu. Quando eu vim embora, ainda estava vivo, como ia dizer há bocado, e depois morreu quando lá estava. Ele morreu exatamente na Guiné-Conakry, uma emboscada, segundo dizem, foram
embora houvesse dissidências internas, mas diziam que foi morto pelos próprios correligionários, mas não foi uma emboscada das nossas tropas. E a Titina Silar Messina morreu, portanto, no dia 30 de agosto de 1973, ela morreu uma semana depois de ter morrido no litoral. Ela ia atravessar o rio Cachorro, passava mesmo a 3 km do sítio onde eu estava. Ela ia com alguns guerrilheiros e atravessar o rio para ir ao funeral do Mílcar Cabral, a Guiné-Conakry. E foi afogada no rio pelas nossas tropas. Fizeram uma emboscada e foi afogada. O dia 30 de agosto é considerado o dia da mulher guineense. Estão todos sepultados no Forte da Amura, um tal forte que ficou frente à caixa que nós desembarcamos e constituiu depois praticamente o memorial da guerra colonial. Eu ficava por aqui e depois, depois entraríamos então nas coisas mais pessoais. Até porque depois também vamos abrir ao público para eventuais questões. Queria ouvir então agora só o testemunho do Augusto, daquilo que foi também a presença na Guiné e qual é a aprendizagem, o que é que retira como testemunho dessa vivência que acredito, tal como a doutora Adão, terá sido muito forte. Não sei se equivale a 20 anos, mas certamente também uma aprendizagem muito forte. Boa noite a todos, sobretudo. É um grupo que está com tão boa figura, tão bem formado. Meu testemunho simples. Começo por dizer que eu fui para a Copa em 69, em janeiro, das Caldas para Lisboa, para o Hospital Central para o EMR no Porto, novamente para o Hospital Central, e quando eu pensei que já não ia para fora, e para a guerra não era nada bom nessa ideia, chegou um sargento de enfermeiro de Luanda com a notícia que havia 4 vagas para o Hospital de São Paulo em Luanda. Mas eu gostava de ir para o Hospital de São Paulo, não dizer. Então fomos a o Ministério de Guerra e a notícia que os meus irmãos numa coluna. Os 3 para fora, os 3 para a guerra. Na altura, temos aqui 447, não dizia nada, Bissau. O meu colega foi para os Unidos, mas não me pude. Bom, no dia seguinte, me caiu a ficha. Eu estava no hospital, Guiné. Guiné era das 3 províncias da minha guerra, de Moçambique, Angola e Guiné era outra coisa. Chamado Vietnã. A título só de informação de primeiro europeus, nós de 4 mortos que tivemos na guerra, um foi em Moçambique e 3 foi na Guiné. Portanto, a Guiné era outra coisa. Bom, avancemos e embarquei no dia 27 de julho de 1970. Dia curioso, que às 11 da manhã, isto é na segunda-feira, às 11 da manhã, não é uma falta, um barquinho pequeno, às 11 da manhã, notícias, morreu Salazar. Inocentemente eu pensei assim, acaba a guerra, já não está a guerra. Mas a verdade é que à noite embarquei, tivemos uma semana, nós saímos aqui na semana, desembarquei no domingo, dia 2 de agosto, em Bissau, e aquela semana toda foi no fundo. Cheguei a Bissau no dia 2, no dia 3 era a comemoração do levantamento, digamos, do primeiro levantamento no bairro do Chiquiti. Tudo em pé de guerra, portanto, pé de guerra, estávamos todos de prevenção rigorosista naquela noite. Nós podíamos quase chegar. E das duas, ou nos falávamos ir para a parada, ou para o quarto. E eu depois do treino, vou para o quarto, dos olhos da guerra. Pronto. E começamos no dia 2 de agosto de 70. Coisas que marcaram na Guiné, as histórias da Guiné. Uma curiosidade, estive em casa dos pais do meu jornal, há uns meses, o que me valeu ter uma certeza inativa. Vi um rapaz que estava trabalhando na casa, condutor, à noite era motorista de táxi, sabia as ruas locais quase todas,
E andava a taxista para descobrir as coisas. Então chegou lá a enfermaria e disse: Senhor Curiel, senhor mal acompanhado. E foi o Luís. Estava na Guiné também na altura que foi o ataque. Em que idade? Não, quando o primeiro ataque das nossas tropas na Guiné-Conakry. Sim, Foi a tentativa para chamado Marco. naquela altura, os militares que para lá foram, estavam todos já dados fora da tropa. Na altura eu não sou na primeira aluno. O chamado Mar Verde, que era comandado, só interromper, são as tais curiosidades que a Operação Mar Verde era uma operação de 400 homens escolhidos que iam invadir a Guiné-Conakry, comandados por Alcuin Calvão. Alcuin Calvão foi o grande fundador, um dos principais fundadores de todos estes movimentos terroristas depois de 25 de abril. Eu tenho aqui um cartão do Alcuin Calvão escrito para mim. Ele fez um telefonema, já depois, muitos anos depois de virmos, fez um telefonema aqui para o meu consultório de Santo Romero, para pedir se eu ajudava, se dava algum dinheiro para trazer um negro que estava, enfim, quase cego, precisava de fazer uma operação aos olhos. E eu disse-lhe que sim, colaborava, se ele também colaborasse. Mas, claro, Alcuin Calvão para mim fazia-me ruborizava, não é? E depois mandou-me aqui um cartão com esse mesmo pedido, mas isto tinha muito que se dizer. Se me dissesse, vale a pena estar com isso. Nessa operação, os comandos africanos não ficam para ver. Foi uma operação que foi frustrada. A única, eles iam para libertar, a única coisa que eles conseguiram foi libertar os prisioneiros. Eu estava na engenharia, estava muito bem, andou para o interior ou não, a universidade ficava ali a 7 km de missão, entre o aeroporto e o hospital militar, morava no Chico. Tinha sobre digamos, a minha alçada, no aspecto de higiene sanitária, 8.000 homens, distribuídos no papel e toda a Guiné. E um limpinho. Em frente, uma nota também curiosa da minha passagem por lá, foi que em frente à engenharia, havia uma capela, a missão, e havia um lar de crianças órfãos militares, que iam morrer na guerra. Nessa casa fez muitas amizades, tenho até uma fotografia. Eles fizeram um jantar e eu lá. Eu ia despedir e eu queria ir para a metrópole, mas também deixei lá um parte do meu coração. Eu da guerra, de facto, não tenho assim, histórias como nós todos têm. Dia, o susto que nós apanhamos. Eu faço anos a 10 de junho e no dia 9 de junho de 71 estávamos na esplanada do Campo, no Jornal Negro, junto à estátua do Jaguariá, e de repente há uns 2 ou 3 rapazes que estão para o chão. Fomos um bocado estaraplantados, mas o que é que aconteceu? Quem estava no mato conhecia a saída dos mísseis, das bombas, e logo de seguida arrebentou no gelo, em frente ao cais de Jiquiti, onde estava um barco carregado de material de guerra para o Bragança. Depois logo eu fui no reunião nos claustros, pelas arcadas da Casa do Governo. Estava no gerente da Casa do Governo no café, na jornada do tempo. Eram 5 casais e eu era um solteiro que estava. Eles foram encostar à parede da Shell e eu sabia que perigoso, mas elas não sempre do lado das arcadas tinha uma doença a correr. Depois o gerente abriu-nos a porta e para dentro. Tinham armas lá dentro da casa, onde estavam bem armados.
Casa da Aldeia era Partido Central Cabo Freire. Também era Passámos o resto da noite a olhar para o céu, a ver se víamos que nós não vemos. Foram 5 mísseis, um para o Gelo, 2 para a Central Elétrica, que era na parte lá do aeroporto, mas lá no frio, e a Central e tinha as bombas da Sapona, os postos da Sapona. E uma vinda, o míssil foi para Santa Luzia, para o quartel-general que tinha maior. Claro que nenhum acertou. E porquê? Porque eles não queriam destruir isso. Foi só para dizer, nós não podemos, nós estamos aqui, nós temos força. Naquele intervalo, eu recordo de ver 2 militares da Marinha, que era ali logo comigo, também ali, a prenderem um negro. Estava a dar notas e foi preso. Um dia estava aqui em Cesar a contar esta história a um amigo que me falou na Guiné, eu disse, olha, eu sabia que estava lá a aprender esse rapaz, foi engraçado. Portanto, a guerra na Guiné, de facto, era um terror. Eu tive, de facto, a sorte de estar para dentro do Bissau. A minha função no aspecto de saúde, e tínhamos liberdade para isso, e eu, no aspecto de saúde, havia à volta do Bissau, era muito conhecido. Eu era chamado quando era lá para fazer aquele esforço. E às vezes não dizia, tu tens medo. Não, eu ia fazer bem, não conheço esse problema. O cozinheiro do logo em frente era afeto ao PSGC. Portanto, já tinha tanta confiança comigo que eu dizia, hoje vou dar a dar para falar a se tirar lá para dar essa notícia. Criei na amizade, tive um comandante espetacular, Tenente Coronel Lopes da Conceição, engenheiro. Depois do hospital, podiam sempre estar a seguir no hospital. O segundo era a engenharia, portanto, a engenharia, não havia postos, era se para trás, se para a frente. Podíamos andar muito ao contrário. E que eu dizia mais de mim. Os episódios que se recordam mais, foi esse, não é? Teve mais impacto. Foi essa situação de ter passado essa noite algo intranquilo. Depois de brincar de férias do ano, depois de agosto. Eu não sei. E nós de férias em abril, no ano em que terminava a comissão. Depois cheguei cá e eu sabia, eu morei na Guiné. Então, eu disse na cabeça que não podia voltar. E o meu pai é com juiz na cabeça. Disse, não, rapaz, depois agora não vais fugir, vais ficar. Eu tenho 46 meses de troca, agora vou dar 5 ou 6 meses, 46 meses de troca. Eu lá fiz os outros 3 meses, ansiosinho que chegasse no mês de agosto para ir embora. Eu cheguei em 20 de agosto, a Lisboa, para cá já viemos de avião, já não fomos de carro. Então, resumindo, como eu digo, estaríamos aqui um dia ou dois a falar sobre coisas de facto interessantes. Eu fui mobilizado e desembarquei em Bissau, e aqui em Valdecâmara havia um senhor, não sei se alguém conheceu, chamado Dr. Manuel Gonçalves, que ainda era parente da minha família afastada. Dr. Manuel Gonçalves, que era o chefe de gabinete do Ministro das Comunicações, que era aquele que da bem posta. Era chefe de gabinete do Ministro das Comunicações, que era aquele. E na Guiné, o comandante militar era um tipo chamado Reinaldo Nogueira, que era íntimo amigo deste Manuel Gonçalves. E este Manuel Gonçalves era meu doente, além de ser meu amigo e ainda parente afastado, era meu doente, e ainda o cheguei a ver em Lisboa também, antes de embarcar, e ele escreveu-me uma carta para o Reinaldo Nogueira, uma carta de recomendação. Eu pus a carta no bolso e cheguei a Bissau e disse: entrego, não entrego, e rasguei a carta. Rasguei a carta e fui, passados alguns dias, fui para o leste da Guiné,
porque já estávamos naquela fase, eu apanhei isto levava já mais longe, as diferentes fases da guerrilha. Primeiro foi aquela fase em que o Amílcar Cabral dividiu praticamente a Guiné em duas partes, parte sul, ou em três partes, parte sul, leste e norte. Começaram os ataques no sul, não é? Os ataques no sul. E então, naquela altura, abriram a frente leste e a frente norte. Portanto, eu fui para Canclifá, naquela região de Canclifá, uma que ficava na fronteira, perto da fronteira da Guiné-Conakry. Portanto, uma zona, tudo zonas de guerra. Não é? E estive lá 3 meses. Pronto. Tenho recordações e fotografias fabulosas. Eu fiz muitas fotografias que por acaso estiveram uma vez em exposição do Museu Militar do Porto e outra vez numa conferência que o Melo Antunes e a Diana Andringa fizeram na Junta de Freguesia do Bonfim, no Porto. Então são fotografias, cada fotografia daquelas tem uma história. Pronto, e então em Canclifá estive lá 3 meses, quando estava já ali arraigado, estava já ali com os meus amigos, com uma companhia cercada de arame farpado. Nós só podíamos sair dali da Violeta, não é? Dessa zona. Foi aquela fase em que o PAIGC começou, as tropas portuguesas já não conseguiam de maneira nenhuma vencê-los, começaram a ocupar as povoações e a cercar as povoações de arame farpado e ali estavam na defensiva. Pronto, e eu ali estive 3 meses e ao fim de 3 meses, já com as minhas amizades ali, aparece uma avionete um dia, um domingo, uma avionete, um piloto, que não disse ao que vinha. E almoçou connosco, essa coisa toda e tal, e depois perguntou-me: o que é que anda a passear? O que é que anda a fazer? Não, venho buscar o médico. Venho buscar o médico. Um baile. Pronto, e então vieram buscar para a frente norte, portanto, para a zona de Bigeme, zona de Farim, não é? Ficava no norte, Farim, Bigeme, Mutima, Guidage no seu tempo, eu já estive em Guidage, no seu tempo foi a grande batalha antes da independência. Morreram muitos tropas nossos que cercaram Guidage. Guidage ficava mesmo na fronteira com o Senegal. Eu tenho uma fotografia com o pé na Guiné e outra no Senegal. E a fronteira era o caminho da fonte. Guidage, depois do Vito, em 73, foi talvez o maior incidente, o maior combate, e onde se perderam mais vidas e onde muitos soldados ficaram por lá enterrados à balda e eles quiseram trazer, nem os corpos conseguiram retirar. Não é? Pronto, eu estive naquela zona de Bigeme a maior parte do tempo, embora depois fosse a outras zonas, mas ali me mantive a maior parte do tempo. O que é que eu quero dizer? Aí que tive vivências incríveis, quer do ponto de vista militar, quer do ponto de vista social, quer do ponto de vista político, também aprendi muito, mas sobretudo do ponto de vista social. Adorei aquela gente humilde, e eles gostavam de mim também. Fiz tudo por eles, tudo. A melhor relação que eu trago é essa vivência. Exatamente. E tenho várias histórias naquele livro, que são todas histórias verdadeiras. Eu referia só duas, para não alongar. Preferia só duas, porque foram tantas as vivências que eu tive. Só duas. Uma vida e uma morte. Para além de muitas outras coisas. Uma vida e uma morte. A vida, qual foi? Quando eu cheguei a Bigeme, tinha uma enfermariazita, que era um pouco maior que um quarto, com um anexozito,
onde eu tinha tudo aquilo que nós chamávamos o carro sanitário, onde tínhamos tudo o que a tropa fornecia de medicamentos, de sólidos, disto e daquilo, e de material cirúrgico e tal. E então, as mulheres, quando pariam, eu fiz a minha ação psicológica melhor, e foi talvez o ato de que mais me deu orgulho na guerra. Foi de facto a educação que eu deixei lá em vários aspectos. As mulheres, quando pariam numa cerca de palha, capim, destacam-se de capim, faziam numa cerca que era a mesma cerca onde ficavam, não é? E pariam ali, não fora da vista dos homens. E sempre que rebentavam as águas, quando rebentavam as águas, elas tapavam, empastavam a vagina com bosta de vaca, não é? E aquilo fermentava, era um cheiro fétido, um cheiro nauseabundo, originando tétanos da própria criança e da própria mãe. A maior parte deles morriam quando apanhavam tétano, não é? Pronto, chamei-as, reuni-as, falei com elas e expliquei-lhes tudo, o que sabia e pronto, o que achava que lhes devia dizer, com muito carinho, com muita afeição, gente com uma compreensão extraordinária, de uma delicadeza extraordinária, receptivos, francamente receptivos. Um dia ou dois depois, aparece o primeiro parto, na enfermaria. O primeiro parto, a primeira mulher a parir na enfermaria, era uma mulher de uma etnia, eles têm cerca de 40 etnias diferentes e algumas não se entendem uns aos outros, não é? Ela era uma etnia de facto que ninguém entendia, mas lá aparece, eu não sabia o que é que ela queria, que era tirar o filho da barriga. Pronto, o meu enfermeiro é excelente, uma enfermeira excelente, que era eletricista do Hotel Estrela do Sol de Lisboa, e fez-se um enfermeiro e um puericultor fabuloso. Tirámos o primeiro bebê, um limpinho, ele depois pintou-lhe aquele cordão umbilical com permanganato e pó de talco e fechou com uma ligadura e tal, o menino viu. A mãe olhava para aquilo, encantada, ela olhava para o bebê, passava um dia ou dois, apareceu, passava ele na ordem. Muita graça tem é que este primeiro bebê, havia um chefe de posto lá, que era Cabo Verdeano. Nós vivíamos ali numa cerca de grande farpa, não podíamos sair, só tínhamos o Rio Caxias a 3 km de distância. A 4 km tínhamos o Senegal e saímos ali só da Guiné, não é? E de maneira que tínhamos ali um chefe de posto, um rapaz, não ia fazer nada, já tinha vindo dos anos anteriores, não é? E tornou-se meu amigo, grande amigo e meu amigo também depois. Até cá em Portugal, depois já veio. E então ele vem dizer assim, doutor, olha, eu tenho aqui uma novidade a dar, engraçada. É que aquele primeiro bebê tirou da barriga da mãe, a mãe veio registá-lo aqui. Veio registá-lo com o nome de Adão Doutor. Está ali a fotografia dele, no miúdo, ainda hoje é vivo, tem 50 e poucos anos. E ela tem ali a fotografia da mãe também. Era muito sequita, não tinha mamitas, não tinha nada, não tinha leite. E nós não tínhamos ali leite, mas havia umas latas de leite condensado holandesas, 3 Marias, coisas do género assim. E eu consegui lá, por artes do diabo, consegui fabricar um leite com água, misturar com água e tal, e o leite fosse possível dar logo ao bebê.
pronto, e ela lá foi dando e o bebê foi crescendo e depois foi se tornando bonito, sabe? E a única palavra que ela aprendeu, que ela não falava nada do que ela era, chegava ao pé de mim e dizia: doutor, leite ou cava? A outra história, são muitas, mas outra, foi o meu colega de quarto, Carlos Manuel Linhares de Almeida, que era filho de colonos da Guiné. Ele era branco, eram brancos, mas era filho de colonos da Guiné. Era um rapaz, eu como era médico, fui mais tarde. Eu tinha 20 anos, eu tinha a volta dos 28, por assim, e ele gostava muito de mim. E era meu colega de quarto. E encontramos lá numa cabeção, encontramos um saco de cimento e resolvemos fazer um tanque para tomar banho do cimento, um tanque de 2 metros por 1, para tomarmos banho no dia assim lá. E na altura da inauguração do tanque, eu tinha ido na véspera a uma terra que era Bárbaro, ficava a 11 km, tinha um pelotão da nossa companhia, mas aquilo tínhamos de ir sempre a picar. Vinham-nos a picar e nós a picar para lá. Eu às vezes ia lá ver a picar das minas. E aquilo, das madeiras, havia buscado já no trajeto muito perigoso. Mas ele tinha uma amizade com os pretos, os negros, muito grande. Muito grande, ele era um indivíduo, gostava mesmo dos negros, mas dizia ele: soberania, soberania. Soberania, soberania. E então na véspera ele vai sozinho, pega num jipe, nós lá tínhamos, só tinha rodas praticamente, e chassi, e ele pega num jipe e vai sozinho a lá com o jipe, arranjar uma galinha para, ao outro dia, nós fazermos a festa do tanque, para festejarmos a inauguração do tanque. E então, pelas 4 da manhã, ele vai fazer uma pequena operação de vigia aí a 3, 4 km do nosso acampamento. A 3, 4 km. E levantas 4 da manhã e diz para mim: opa, anda comigo, és um guardezito mesmo, anda lá comigo, você vai, mas é com cuidado, pá. E senão ainda nem a galinha comemos, nem o tanque inauguramos, é cuidado. Às 10 da manhã, trouxeram aos ombros completamente crivado de balas. Aquilo estava bocados de sangue por lado, por todos os lados. Peguei um cigarro e quase nem consegui fumar o cigarro. Pronto, essa é outra história. Passados muitos anos, 20, 30 anos, eu nem sabia onde é que ele estava. Eu sabia se ele estava em Bissau, escutado, onde é que estava? Nunca mais soube dele. E pronto, foi uma coisa que me ficou cá dentro, uma morte que me ficou cá dentro muito tempo, ainda se mantém. E então um dia qualquer disseram-me que ele estava sepultado no cemitério de Constância, cemitério de Constância. E eu, um dia qualquer, fui passear, até com uma amiga minha, fomos passear, fomos no cemitério de Constância e tudo, um lado ao outro. Há um blog que é muito interessante, que chama Luís Graça Camaradas da Guiné. Há de ver no computador, que é interessante, que eles têm 800 e tal colaboradores, não é? Eu também faço parte lá da lista deles. Luís Graça Camaradas da Guiné. Eles sabem tudo, têm lá os nomes de todos, as referências de todas. E então disseram que ele estava no cemitério de Vila Nova da Barquinha. E eu lá vou para o cemitério de Vila Nova da Barquinha, nada. Até que disseram que estaria no cemitério da praia de Ribatejo.
um cemitério, que é uma povoação que fica ali perto também, que chama-se Praia do Viratejo. E eu então fui até com a minha irmã e o meu cunhado, e fomos dar uma volta e tal, vamos lá ver. E pronto, começamos por um cemitério, uma ponta à outra, até que cheguei ao fim do cemitério e encontrei uma capelinha, dizia Carlos Manuel Linhares Almeida, forçosamente tive de chorar, e já iam tantos anos. Pronto, são duas histórias entre muitas, pronto, e para o canal do Mel. Vamos então passar agora então um pequeno momento musical. Vão ser interpretadas duas canções. A primeira é a Menina dos Olhos Tristes, que tem também ligação com aquilo até que estamos a falar. E o segundo, mais alegre, mas não menos informativo, e que se chama Canto do Moço. Bom, então, boa noite, obrigado por terem vindo. Não sou eu propriamente que vou interpretar estes temas, eu não podia deixar de trazer um soldado, não é? Eu desafiei, porque ele também estiveste no ultramar, não é? E eu disse, olha, vens tu? Ele disse, mas eu já não tenho há muito tempo. Eu disse, não, é uma oportunidade para recordar há 50 anos, portanto, tens a voz muito afinadinha, nunca deste tudo. Bom, então, nada melhor do que também lembrarmos certamente de alguns momentos que eles tiveram entre eles e cantaram alguns temas que nesta altura já faziam parte do cancioneiro, que eram canções de intervenção. E a atenção é uma arma, seja em que tempo for. Uma lâmpada faz chorar, o soldadinho não volta, do outro lado do mar. Vocês podem cantar. Vamos, Senhor pensativo, põe o cachimbo a apagar.
depois deste tema da menina dos olhos tristes, que tem um peso tão grande na memória de algumas pessoas e de nós todos portugueses. O Canto Moço surge com José Afonso e é sem dúvida um hino à esperança. Somos filhos da há coisas incríveis. Foi este livro de Mikhail Sholokhov, que estava na mesinha de cabeceira dele, que eu andava a ler. Morreram pela Pátria. Era o livro que ele andava a ler. Morreram pela Pátria, de Mikhail Sholokhov. Está aqui. Eu até botei o nome dele, só por isso. Pronto, em relação àquilo que vivenciamos, já nos contaram aqui alguns desses momentos que marcaram. Eu queria perceber como o Augusto também, qual era a visão enquanto jovem cidadão, que foi para a guerra relativamente novo, quando se embarca para o desconhecido, porque todos embarcavam para o desconhecido, qual era a ideia que tinha? Qual era a sua ânsia, aquilo que imaginava que pudesse ou não acontecer? Eu recordo da minha entrada ainda para a Guilherme, para ir aos nomes da escola. Era meu professor, o professor Chico, verdade, e foi mobilizado para nós, nós éramos pequeninos. À guerra, que era a guerra, os nossos professores estavam à guerra. Mal imaginávamos que íamos entrar à guerra também. Passávamos aqueles anos todos. O que é que nós pensávamos? Havia muito má preparação para na nossa aldeia e assim para a guerra. Eu gostava nada. Era um dado de havia alguns que conseguiam fugir, que tinham mais consciência política, mais nós estávamos pela cidade. Os filhos quando arrebentavam Lisboa, escutavam, para não tentar uma consciência política e consciência de que a guerra era uma guerra justa e impossível de ganhar. Olha, lá foram todos os outros que não estavam lá. Depois, gostei muito da vida, mas não estou aqui. Eu chorei no dia que vim embora, dos dados com os meninos. Toda a gente queria ir embora e eu estava a coração do partido. Dentro do PIB,
coordenador da Guiné na altura do Espinho. O meu era o Schultz, Arnaldo O Schultz. Espinho muitas vezes mais diria, muito amigo. A ponto que quando esteve aqui, naquela fase que esteve no governo, o Bloco de Organização foi o diretor do plano de síntese. Uma história que só ainda vou lembrar da Guiné. Antes de ir embora, o Spínola convidou o governo mandado a ficar mais uma comissão. E o Spínola ia ficar lá também mais uma comissão. E o meu comandante tentou levar à preta, para ficar lá mais 2 anos também. Eu só não penso uma coisa dessas, eu posso fazer um pouco. Se eu tinha lá ficado, apanhava o 5 anos da Guiné. Não havia muita consciência. Ou íamos ou fugíamos. Quando eu regressei não queria voltar para lá. Eu não morria até aqui, não quero morrer. E quando saí de Lisboa, no ano da falta, eu não tinha na família. Eu estava só vida. E eu disse as pessoas a despedirem-se dos filhos, das namoradas, o barco andava fora pequeno, eu estava inclinado. Estava toda a gente tirada por causa do cais, da conta dos homens. E eu fui para o lado de lá, despedi-me do Cristo Rei. Nunca mais estou a ver. E o barco saiu do Tejo fora, a noite a cair, e eu feito barco para o Cristo Rei. Não vou voltar a ver, porque era a despedida do Cristo. Quando regresso um ano depois do avião vejo o Cristo Rei, eu tenho lá nos olhos, não sei. Então, perguntaste sobre a consciência. Quando regressei, comecei a dizer a outra, e havia aqui, neste salão lá em cima, reuniões da JOC. Sim, posso ir a essa parte. E convidaram para mim, olha, estou aqui, hoje andava subindo a guerra, porque era a guerra. E lá fui nas reuniões, depois acabou, a pizza andava em cima. E acabava a reunião, digamos, católica, da JOC, e o pessoal que virava fora. Aqueles que estavam mais sós abertos, achavam que estavam a ir embora e ficavam só os que estavam, lutavam os assuntos da política. Curiosamente, estou ali em São João, com os camaradas que estavam a tropa comigo também, e estavam os filhos do Sargento Bessa, antes de ter lembrado do Sargento Bessa, era terrível. E ele dizia assim, todo dia, eu sou de Virós, meu pai deste dia vai lá e foi direito, os polícias todos quando lá vão para a igreja. E foi que eu não sabia o que estava a dizer, foi uma sorte também, porque senão íamos ter assim, tentando dar seguinte situação, aquelas frases assim. Portanto, consciência, e quem tivesse consciência política. Eu tive com um médico, que era o chefe de serviço de saúde na edição à altura, e era capitão. E tinha um médico do Reis Casais, do Brasil, tinha estado no Brasil, eu estava brasileiro. Quando estava no café com eles, eu chegava a ter medo da conversa, eles falavam tão alto. Quando o capitão dos doutores, Reis Casais, eu trabalhava com ele, eu vinha lá dar assistência médica às dirigas. E eu sou surpreendido, estou surpreso, porque eles falavam com mau tratamento. Eram pessoas que já iam estavam lá contrariados, mas lutavam contra os casos daquela situação que eu tenho. Então, quando eu cheguei, de facto, a consciência era outra, era diferente de quando fui para lá. Assim mesmo, eu posso toda a cultura, não é? Muito bem, faço a mesma pergunta da doutora Dama, que já na altura certamente já tinha uma consciência política superior, não é? Uma vez que já era mais velho. Não tinha grande consciência política. Eu era uma vida da oposição. Fui sempre, desde jovem, desde a faculdade, fazia uma vida da oposição, mas nunca fui nenhum ativista, nem tinha nenhuma consciência política assim muito sólida. Mas tinha. Zero oposição, já tinha consciência política. Sim, e agora que falo de Câmara, éramos 2 ou 3, agora talvez 2 ou 3 não havia mais, de idade, já de idade, agora não sei.
rapaz novo, eu tinha 24 anos na altura, era eu o único, e por isso é que me enfiaram no 25 de abril, me enfiaram para a Comissão Administrativa, me empurraram para lá, porque foi um pesadelo incrível, Ui, isso dava para contar também uma noite inteira. Pronto, e quando fui, claro, ia com cagaço, como toda a gente vai. E depois ia muito triste também, porque o meu pai estava bastante doente. E o choro do meu pai foi de tal ordem que eu ia completamente destroçado. Porque ele dizia que já nunca mais me via, e felizmente ainda me viu, morreu pouco tempo depois de eu vir. Mas pronto, e a minha mãe também a chorar, é com ela. Mas entretanto, lá fomos, pronto, correu a viagem, correu relativamente, no meio do Luís, Não gostava ao cais. já gostava a casa, exatamente. E portanto, ao chegar lá, pertencia ao meu batalhão, não à minha companhia, ao meu batalhão, um colega meu, que era o João Carlos Gomes, então, a minha memória não é, João Carlos Gomes. Um colega meu, estivemos um tempo em missão antes de irmos para o mato. Ele foi para Comotiba, ele foi para Camplifado, ele foi para o norte, ele foi para o leste. E então estávamos ali num cafezinho, e o pai dele era médico, João Gomes Pedro. O pai dele era médico em Lisboa, médico da Carris, em Lisboa, e estava a tratar da nossa fuga nas férias. Então, estávamos a planear nas férias por-nos andar, e o pai dele estava a tratar disso em Lisboa. Pronto, a coisa ficou assim. Entretanto, ele foi lá para um lado, lá para o norte, eu fui para Camplifado. Quando viemos de férias, viemos uns 15 dias de férias, nunca mais falávamos. Afeiçoámos-nos de tal modo àquela gente, aquela gente, por exemplo, em Camplifado, a minha companheira era uma menina, vai de 3 anos, a Fátima Dimba, ainda tenho fotografias dela, estava todo dia comigo. Depois havia rapazitos com quem eu brincava, havia um doentinho meu que tinha um fígado também da barriga toda, que vinha todas as semanas 20 km de distância, no meio do mato fora, para a minha consulta. Trazia-me uma latita de leite, que já tinha sido metade de leite e metade de água, para depois trazia bebendo, mas todas as semanas sistematicamente. Então, todas estas pequenas coisas me levaram, de facto, depois havia lá um milícia, que é um chefe da milícia, o Manso, tinha 2 bebés gêmeos que eu adorava, e tem na fotografia dele também, e que era muito meu amigo, emprestava uma espingradita de carregar para a boca, para eu ir ver se pensavam uns patos ali numa visita que havia ali. Pronto, e entretanto depois foi fuzilado, depois da independência, foi fuzilado. Ele e outros amigos meus foram fuzilados também. O grande problema dos militares e dos civis estavam connosco. Ou fugiam e quase construíram e ficavam connosco. Não há de ir a nossa loucura já havia ao hospital do viagem esse ano. Não, ainda não. Pois não, muito. Pois tinha medicamentos. Eu tenho uma tesoura, por levando no centro de controle, um militar dos comandos africanos, para a Espreira, os comandos africanos é que foram também. Eles só passaram a ficar assim, mais conhecidos a partir de 70, não é? Com armamento e hospitais, essa coisa toda. Quanto à consciência política, lá, a minha consciência era esta. Eu era anticolonialista, era anti-imperialista e era anticapitalista. Era a minha consciência. E como eu era anticolonialista, logicamente que eu não fazia distinção entre. Eu tinha de defender as nossas tropas, evidentemente. Tinha de
defender as nossas tropas, mas evidentemente que a minha posição médica era não só em relação às tropas, mas em relação à população toda. Não é? Velhos, velhas, crianças, grávidas, enfim, os próprios soldados, eu safava-os sempre que podia, safava-os, não é? Mandava-os fazer uma radiografia a Bissau, mandava-os cortar os dentes a Bissau, uma lista, quando é que eu vou? Quando é que eu vou? Até que o comandante do batalhão, que era um Agostinho, qualquer coisa assim baixinho, que adorava-me, mas não dava confio nenhuma, não é? E então dizia para mim assim: doutor, parece um médico de asilados. Eu disse: não, eu fui feito médico civil, mas fui feito médico militar. Pronto. E eles depois, enfim, portanto, a minha consciência política era exatamente esta, eu não tinha verdadeiramente uma consciência política bem formada. Agora, eu não os considerava, nem nunca os considerei terroristas. Eles chamavam terroristas, mas eu nunca os considerei terroristas. E sempre indignado com todas as atrocidades que eles faziam. E naquilo que eu podia, eu combatia o mais possível todo este tipo de atrocidades. Na minha companhia nem tanto, mas uma companhia, quando eu vim do leste para o norte, não vim logo para a minha companhia, que a minha companhia estava na intervenção. Fui para uma companhia, para a companhia mais antiga da Guiné, ainda tinha a farda branca, a farda bege, era a farda caqui. E foi uma companhia horrível, assassino mesmo. Aliás, o comandante dessa companhia, não digo o nome, não vale a pena, mas era considerado o assassino do Gé. Ele e um médico, infelizmente, aqui da nossa zona, que era o seu braço direito. Então, não digo o nome. E uma das primeiras cenas que eu vi foi chegar ao pé de um ferroviário alto, também não digo o nome, do Porto, que era funcionário de uma companhia de seguros de tranquilidade, um colar de orelhas ao pescoço. Claro que eu, dentro de tudo, combati sempre isso, e o chefe de posto, tinha uma palmatória com 5 barcos, e estava lá, a primeira coisa que eu disse assim: ao livro, tem paciência, não palmatória, vai para a fogueira. Vai para a fogueira, aqui nunca vi palmatória para burlar as coisas. Pronto, e depois... Então, eu quase compreendo pelas palavras que viemos que a vossa aprendizagem, aquilo que passaram, foi quase também uma escola do humanismo, não é? Não tenha dúvida, Vitor, não tenha dúvida, já que eu estou a dizer, do ponto de vista social, político ou social, chamemos-lhe assim, aquela guerra da Guiné, saudades não tenho, mas tenho muitas recordações, coisas muito más e coisas muito boas. Viveram os opostos. Exatamente, eu aprendi com aquela gente, aprendi mais talvez do que aquilo que eles aprenderam comigo, não é? Porque eu conseguia, de facto, eu lidava muito com eles, sei lá, à noite, ao cenar da noite, eu dava assim uma voltinha, tinha um jipecito assim, quase só rodas e já assim, eu dava assim uma voltinha à noite, e assim pela cerca do Arame Farpado, e sistematicamente, todos os dias à noite, estava um velhinho cego de 90 anos à minha espera para me dar um beijo. Para me dar um beijo no Rimelita, para me dar um beijo. Portanto, foi de facto uma interação tão grande com aquela gente, e depois, ao contrário daquilo que as pessoas pensam, já agora só dizer, é mais, ao contrário daquilo que as pessoas pensam, quando acham que os negros, os pretos ou outras etnias, outras comunidades que são inferiores aos brancos, não são de maneira nenhuma inferiores. Para já, não sei se sabem, vão ficar assim um bocado espantados, mas não há raças humanas. Não há raças humanas. Ao contrário daquilo que as pessoas pensam. Porquê? Porque não há nenhuma força genética que possa classificar os homens
por raças. Há comunidades, portanto, traços fisionómicos, fenotipos, chamados fenotipos, não é? Configurações de rosto, cores de olhos, etc., que são diferentes. Mas a estrutura genética não é suficiente para dividir os homens em raças. Pode haver maior semelhança entre um nórdico e um negro do que entre dois negros ou entre dois nórdicos. Portanto, essa ideia de que eles são seres inferiores não são, de maneira nenhuma. Eu e este meu colega que morreu, este meu colega de quarto, havia em Missal um liceuzito que dava até ao segundo ano do liceu, o segundo ano do liceu. E havia lá no meio do mato, lá no norte do mato, havia uma escolita primária, cujo professor era um tragédico mental no cabo-verdiano. Pronto, mas nós sempre assim, eu e este meu amigo dissemos, vamos pegar nos nossos soldados e pegar nestes rapazitos negros que estão aqui e vamos ensiná-los e vamos dar-lhes, enquanto cá estamos estes 2 anos, vamos a fazer o segundo ano do liceu. E lá na escolita primária começamos a dar aulas, eu dava ciências e português, salvo erro, não sei o quê, eu dava, já não me recordo, eu dava o que é que eu dava matemática, qualquer coisa. Pronto. E damos ainda ao primeiro ano. Ao primeiro ano, porque eu não damos lá, mas eu lembro perfeitamente que eu estava a explicar, por exemplo, o que era uma bacia hidrográfica, o que era uma rede hidrográfica, não é? E eu explicava e depois fazia assim uma espécie de descrito, um ponto oral, ao longo do dia, e dizia assim para uns soldados, nós temos soldados, coitados, lá dos confins de Trás-os-Montes, dos confins do Alentejo, analfabetos, muitos, etc. Ou pelo menos com a instrução primária mínima. E então eu perguntava, por exemplo, a um soldado, olha, diz-me lá o que é uma rede hidrográfica. E ele, lá atrás, e eram os partidos todos, mim sabe, todos com vontade de dizer, eles apontavam tudo, a gente dizia-lhes uma coisa, eles ficavam com tudo na cabeça e com capacidade de raciocínio extraordinária, afetuosos, estudarem à noite, eram capazes de dar a vida, havia lá rapazes, miúdos e demais, que davam a vida para mim, se fosse possível. Eram extraordinários, mas não só ali, nos outros sítios onde eu fui, onde eu fui muitos sítios, não é? É por isso que eu digo, quer dizer, há de facto recordações que nunca mais esquecem. E essa tal consciência política limitava-se a isto, não é? Eu queria que eles tivessem a independência, queria que eles ganhassem e queria que os nossos também ganhassem, se fosse possível, não é? Mas quando eu via alguém que morria dos nossos, e morreram muitos, claro que a minha tristeza era muito grande, mas quando morriam dos lados deles eu também ficava muito triste, certo? Também ficava muito triste, de maneira que era... Não tinha outra política para além desta. E os natais da passagem de ano? Não, lá não tínhamos isso. Nós lá não tínhamos que comer. Não tínhamos que comer. Aliás, a Guiné está descrito, a Guiné foi das 3 colónias portuguesas aquela em que o exército português teve mais dificuldade em alimentar. E era quase tudo enlatado. Uma vez... Arroz Arroz de grão, tripas desidratadas, cachoiço da aldeia galega, não é? E pouco mais. Nem que nós íamos caçar margaritas, uma espingardita, caçar margaritas e tal, mas havia fome. Quando vinha o barco dos festas, era uma festa. Havia. Mas é que vocês difíceis. São de libertinho. Agora chegava à luz. Desculpe, não é Augusto. Não me venham com essa. Os frescos vinham, ficavam todos em missão para os generais, para os senhores deles, para os filhos, para todos. Houve uma vez, um vago mestre que era tomava conta da primeira, aqui de São João da Madeira, já morreu muito um amigo que fez umas asneiras muito grandes lá, também não vou dizer o nome,
E um dia a cantina dava sempre prejuízo. E um dia, porque nunca havia frescos, nem um dia qualquer, eu disse assim, só capitão, eu vou tomar conta da cantina este mês. E a cantina deu lucro. Não é? E foi eu tinha uns amigos em missão, o Ernesto, percebe? Tinha uns amigos em missão que conseguiram arranjar uma caixa de sardinhas. Uma caixa de sardinhas, chegou a missão e disse lá para os famílias generais, veio, só uma introdução, não sei se sabe, que 40% do orçamento da guerra era a roubar. 40% do orçamento da guerra da Guiné era para ficar em missão, era para roubar. Para confirmar, eu posso contar uma história aqui. Diz-me só que a sardinhas, está em consigo. E então, as sardinhas, e eu, as sardinhas, não dava duas sardinhas para cada soldado. E nós, os oficiais, ficámos sem sardinhas. E eu tive 2 soldados que me vieram trazer cada um uma sardinha. Cada um deles 2 soldados. Um deles trouxe a sardinha e outro trouxe a sardinha. O capitão das compras na engenharia e o seu braço de direito, que era um filial, uns meses depois de lá estarem, o capitão andava com Mercedes. E o filial dava aos tímidos de Mercedes e que era uma filial. Nós víamos assim, todas a roubar. Não, 3 compras lá abaixo à casa do avô e ao Pinto. E se eu dar 30% de desconto, vou dar 20%, mas isso é bom, não, eu já sabia para o hotel. E eu era. Eu uma vez vim trazer uns livros. Os homens da gasolina, vim trazer uns livros a Missal e pronto, e tomei conhecimento lá com um comerciante de eletrodoméstico que escrevia lá. E ele disse-me a mim o seguinte, ao instrutor: isto é uma roubalheira incrível, isto é impressionante. Sabe que há um major tal, não sei quem é, que precisava de 14 frigoríficos pequenos, eu tinha lá, precisava de 14 frigoríficos, não é? E eu está bem, eu vou tentar arranjar, vou tentar mandar vir e tudo mais, etc. Mas os frigoríficos custavam 7 contos cada um, 7 mil pesos, não é? Pesos de euro, 7 contos cada um na tal, e ele disse: não, mas você vai mandar vir, mas vai faturar 14. Vai faturar 14 contos. E eu disse para mim, não faço isso. Está tudo bem, era uma roubalheira. A primeira vez que eu saí de São Paulo, eu estava lá há mesmo uma semana. Então o rapaz disse: uma mulher, eu estava era uma ordenação de comandante, e convidou-me para vir a missão com o capitão Márcio, o capitão Ricardo, que era engenheiro civil, e lá, eu não vi este caso. E eu vieram para a missão do Parlamento, que era muito mau, fora tudo, e ele foi visitar os amigos e deixou-me ficar com o carro. E o Tavares foi mostrar a missão, e este bando está à volta, não ficar até às 11 horas, que era a hora que estava combinado de ir embora. Apanhámos o capitão e ele disse assim: ó Santos, já foste ao mato? Eu disse: eu estou aqui há uma semana, eu sou periquito. Eu sou periquito. Então vais ao mato para já não. E eu termino os pés à cabeça. Eu ia atrás do carro, agarrei-me assim aos laterais, à espera que ele chegasse a Brá, que era onde eu estava, e se esquecesse, já não me perdeu. Eu cheguei lá, encosto para lá da capela e disse: ó Tavares, vai buscar a minha carteira ao quarto, que hoje estão lá os oficiais das esposas, e eu não quero estar atrás, estou procurados a almoçar, e vai lá buscar a minha carteira. E sabe se passar do aeroporto para baixo, não havia mais nenhum mais, era estava estrictinho. E era assim: vai reparar, tu vais ver os papéis, vais ver os animais ferozes, não sei o que mais. Um caminho feijãozinho. E disse: doutor, leva aí a água, senhor, leva aí a água. Leva aqui uma volta de baixo para onde, não foi nada. Íamos para uma lata de sanhado, não era. Entretanto, chegámos a uma população que parecia de lâmpadas e parámos. Pronto, já chegámos ao mato, era o primeiro posto de saída. Fomos comer camarão. Eu não estava habituado a comer camarão, foi a primeira vez que comi camarão na minha vida, confesso.
Olha, os mosquitos a morder, nós de calções, os mosquitos a morder, nos calcanhares, nas pernas, e eu não sabia descascar o camarão, então os mosquitos lá para cima, e achei que eu não naquela noite, estava a ser muito gato assim, a minha primeira ida ao mato. Depois só fui também alinhada, mais tarde. E uma semana depois atacaram o sol das piscinas de água. As piscinas eram os tantos. O tanto da mão não era muito. Deu certo, muito certo. Mandaram para baixo. As máquinas de luz não. Ataques, não. Era só lá no meio do mar. Aproveitando esta memória do Augusto, que até nos estava a falar a parte da noite, na noite que vou passar a palavra à Minda e ao José para interpretar mais dois temas. Pode ser? Quem nesta melancolia, 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 sua boca amordaçada, sua boca amordaçada, com banhos de seda fria, seda fria, seda fria. Era de noite roubaram, era de noite roubaram, porque nesta casa havia, na casa havia, na casa havia. Só por Deus ligaram, só por Deus ligaram, dentro da casa vazia, casa vazia, casa vazia. Rosa branca, rosa fria, rosa branca, rosa fria, na boca da madrugada, da madrugada, da madrugada. Vem-te lembrar de um dia, vem-te lembrar de um dia, sobre o meu peito queimada, da madrugada, da madrugada. Capa negra, rosa negra, rosa negra, sai rosaria. Capa negra, rosa negra, rosa negra, sai rosaria. Abre-te para os meus ombros, como o vento, uma bandeira, como o vento, uma bandeira. Abre-te bem os meus ombros, vira costas à saudade. Abre-te bem os meus ombros, vira costas à saudade. Capa negra, rosa negra, bandeira de liberdade, bandeira de liberdade. Eu sou livre como as aves e passa a vida a cantar. Eu sou livre como as aves e passa a vida a cantar. Coração que nasceu livre, não se pode acorrentar, não se pode acorrentar. Nós devíamos ter uma coisa que nunca devia ter acabado, que é o que eu acho, é a tropa obrigatória. Isto não é X anos, ok. 3 vizinhos, a recruta de 3 mesinhos, 6 mesinhos não fazia mal a ninguém. Para quê? Para as pessoas perceberem o que é que lá se passa. Porque hoje em dia, o miúdo, se apaga a luz, já não sabe o que está a fazer. Se desliga a luz, já não sabe o que está a fazer. Não há recursos para nada. Porquê? Não está treinado. Não sabe o que é que pode vir a aparecer, como eles foram, totalmente à sorte, não sabiam para o que iam, foram lá parar de paraquedas. Pronto. Se houvesse uma preparação em condições,
já sabiam para o quê, as coisas estavam metidas, já, ou então profissionais. E esquecemos que há pessoas que estão a lutar por nós, para nós termos esta vida de liberdade, entre aspas. E nós não estamos a saber viver. Se vamos para a parte religiosa, que é Deus não disse que o mundo tem que ser assim, 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 não. Deus deixou o homem criar o mundo. E nós não sabemos criar o mundo. Muito bem. É uma outra visão. Já estamos a terminar. Eu queria só as vossas palavras finais. Se alguma coisa que ficou por dizer ou algum comentário que queiram fazer a isto que estivemos aqui hoje para então encerrarmos. A única coisa que eu tenho a deixar aquele senhor que eu não sei nada de história, não é? Mas não tenho essa visão poética do colonialismo e dos descobrimentos. Certo? A história, o relativismo histórico é uma coisa muito importante. E nós não podemos esquecer que Portugal foi dos países mais escravagistas que houve. Foi o país que mais escravos enviou para a América. Mas também fomos os primeiros a abolir a escravatura. Claro. E é preciso ver que ainda hoje na América Latina, nas Américas, ainda hoje se diz assim: Colón, pirata ladrão. Eu tenho a certeza que não. Colón, pirata ladrão. Porque de facto as atrocidades produzidas durante os descobrimentos e as pressões e as coisas terríveis que os descobrimentos fizeram não estão na história, pelo menos não estão na história que se ensina. Não, mas eu acho que. Só para complementar, o Dom Henrique não foi tão. O que quiseste dizer? Porque ele queria a roda das pessoas, que era a defesa comercial. Isso é uma curiosidade. Odeta, vamos só terminar, porque já está a ficar tarde e nós ainda temos ali um bolinho e um chá para quem quiser, para confraternizar. Vamos só terminar então, vamos ouvir a tropa de vento que passa pela Minda. Quero desde já agradecer. Bom, olha, eu acho que vamos partir todos com esta tropa de vento que passa e para que o vento realmente traga mensagens de paz, porque eu acho que se há coisa que tem que envergonhar todo o ser humano é a palavra guerra. Acho que nós, como seres humanos, devíamos, o espaço, eu costumo dizer, que o planeta é tão grande. Todos nós tínhamos espaço e às vezes mata-se, há genocídios de pessoas, de crianças, e que não têm a razão de ser. E portanto, acho que vamos cantar a tropa do vento, olha, que cada um de nós seja um mensageiro da paz. Pergunto ao vento que passa, notícias do meu país, e o vento traz graça, o vento nada diz.
parte da Junta de Freguesia de Ribeirão Eu Recolher. quero agradecer esse tributo, porque todos nós ofereceu uma época antes que pode. Obrigada. Pronto, e eu quero agradecer então a presença de todos, quero agradecer também a presença desta pequena tertúlia que muito, acho que nos ensinou a todos o vosso testemunho. E agora queria-vos convidar, além dos amendoins que têm aí, podem comer, porque tem a ver com a temática aqui do livro do Dr. Adão. Se quiserem, também vamos disponibilizar uma fatia da ligueifa com um chá. Eu só queria, antes que vocês irem embora, dizer uma coisa. A guerra é uma coisa horrível. O que prevalece é a humanidade dos homens que a têm. O Augusto eu já conheço, é um querido amigo. Mas o Dr. Adão exprime a sua humanidade, não só como um homem bom, excelente, mas também na sua arte. E eu já estou a ficar emocionada. Basta